Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório, um sistema muito importante para o nosso corpo. Ele é composto pelo coração e os vasos sanguíneos. Vamos falar um pouco de cada. Vamos dividir ele em sistema cardiovascular e sistema linfático. Lembrando que já falamos sobre o sistema locomotor, que é composto do sistema articular, sistema muscular e sistema esquelético. Falamos também sobre o sistema digestório e o sistema respiratório. E hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Vamos lá. E o sistema circulatório, como eu falei para vocês, ele é dividido o sistema cardiovascular e o sistema linfático. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, que é composto pelo coração e os vasos sanguíneos. Na próxima aula, vamos falar sobre o sistema linfático, que ele é composto pelos órgãos linfáticos e pelos vasos linfáticos, né? O sistema circulatório, né, o sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. E ele é responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para diversas partes do corpo. A circulação sanguínea, ela corresponde a todo o percurso do sistema circulatório que o sangue vai realizar no corpo humano, de modo que no percurso completo o sangue passe 2 vezes pelo coração. Então, nós podemos perceber a importância do sistema circulatório, porque ele leva sangue para todo o nosso corpo. E aqui está algumas funções do sistema cardiovascular, que são transporte de gases, transporte de calor, transporte de nutrientes, transporte de resíduos metabólicos e transporte de hormônio. Aí a importância do sistema cardiovascular. Ele vai transportar nutrientes, vai transportar sangue para todo o nosso organismo. E quais são os principais componentes desse sistema circulatório humano? Os principais componentes são o coração, que vai atuar como bomba, levando sangue para todo o nosso corpo. Os vasos sanguíneos, que são tubos que levam esse sangue por onde esse sangue passa. E o sangue, né? O que é o sangue? O sangue, ele é um tecido líquido e exerce um papel fundamental no sistema circulatório. É pela nossa corrente sanguínea que o oxigênio e nutrientes chegam até as células. Desse modo, ele retira dos tecidos as sobras da atividade celulares, como o gás carbônico produzido na respiração celular, e conduz os hormônios pelo organismo. Então aí temos os componentes do sistema circulatório. Vamos falar de cada um deles, adiantando o sangue, né, que ele é um tecido líquido e exerce um papel fundamental no sistema circulatório, que é por ele, né, pela essa corrente sanguínea, que o oxigênio e nutrientes chegam até as nossas células. E desse modo ele vai retirar dos tecidos as sobras das atividades celulares, como o gás carbônico produzido na respiração celular, e conduzir os hormônios pelo organismo. E o nosso coração, né? O nosso coração, ele é um órgão musculoso e o miocárdio é o músculo que constitui o coração, né? Ele é todo constituído pelo miocárdio. Ele encontra situado na caixa torácica, entre os pulmões, inclinado para o lado esquerdo. Ele fica bem no mediastino e ele é responsável por impulsionar o sangue para todo o corpo. Como eu falei para vocês, ele atua como bomba no nosso organismo. E o coração, né, é um órgão muscular oco, capaz de realizar contrações, né? O músculo que faz essa contração é o miocárdio, né, o músculo responsável. E durante o seu relaxamento, também chamado de diástole, o coração, ele vai se encher de sangue. Quando ele contrai, o ato que a gente chama de sístole, ele ejeta sangue para dentro dos vasos sanguíneos. Então, o coração, ele vai atuar como bomba, e nele, o músculo cardíaco, o miocárdio, ele vai realizar contrações e relaxamento. A contração desse músculo é chamado de sístole, né? Que é quando ele contrai, ele vai ejetar esse sangue. Já o relaxamento, que é chamado de diástole, é quando o coração se enche de sangue. A sístole, ele vai contrair e vai ejetar esse sangue para o corpo. Já a diástole, ele vai ejetar e vai encher o coração de sangue.
Espero que tenha ficado bem entendido. O coração, ele fica no mediastino, situado na caixa torácica, entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. E o sistema cardiovascular, ele é um sistema fechado. O sangue foi feito para circular nesse sistema, sendo que se existe o rompimento desse sistema, o sangue extravasa para fora desse sistema, vamos ter a chamada hemorragia. Ele foi feito, o sistema cardiovascular, ele é um sistema fechado, viu? E o coração, né? Cada metade do coração está dividido em 2 compartimentos, uma aurícula e um ventrículos. Assim, temos 4 compartimentos. Pode ser chamado de aurícula ou átrio, né? Aurícula direita ou átrio direito, aurícula esquerda ou átrio esquerdo, ventrículo direito ou ventrículo e o ventrículo esquerdo. Olha, e os envoltórios do coração. A membrana que é revestida do coração, ela é chamada de pericárdio, né? O pericárdio é o saco membranáceo das paredes duplas. O pericárdio fibroso é a camada fibrosa externa revestida internamente por membrana serosa, e ela fixa o coração no mediastino. É essa membrana que vai fixar o coração bem no nosso externo, bem no mediastino, entre os pulmões direito e esquerdo. E o pericárdio seroso é um tecido conjuntivo frouxo, coberto por membrana serosa, que forma uma dupla camada circulando o coração. A camada parietal mais externa do pericárdio seroso está fundida ao pericárdio fibroso. A camada visceral mais interna do pericárdio seroso, também chamada epicárdio, adere fortemente à superfície do coração. Então, esse pericárdio fibroso, ele que vai fixar o coração no mediastino, entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. E o epicárdio é um pericárdio visceral. E o miocárdio, onde já falamos do miocárdio também lá na aula do sistema muscular, né? Que é o músculo cardíaco. Sua espessura, ela vai variar de acordo com a resistência de cada câmara em bombear o sangue, né? E eles vão realizar, como eu falei no slide anterior, contrações como qualquer músculo, contração e relaxamento. Na contração do miocárdio, chamamos de sístole, que é quando vamos ejetar esse sangue para o corpo. Já na diástole, que é o relaxamento desse sangue, é o relaxamento do coração, ele vai encher o coração de sangue. E o endocárdio, ele reveste internamente o miocárdio, formado por tecido conjuntivo e células pavimentosas. Suas dobras formam as válvulas cardíacas, contínuo com endotélio vascular. Então, existe o epicárdio, o miocárdio, o endocárdio, que são as camadas do coração. Primeiro vem o epicárdio, depois vem o músculo do miocárdio e por fim é o endocárdio. O coração como a bomba. Para atuar como bomba, o coração ele necessita de câmaras, válvulas que direcionam o fluxo e parede extremamente compreensível. Então, para existir todo esse funcionamento do coração, é necessário que existam essa câmara, essa válvula, que elas vão mandar sangue para todo o nosso corpo. E aqui está, botei essa imagem, que aqui está as cavidades cardíacas. É melhor para vocês identificarem cada uma. Ao lado direito, aqui a seta, existe o átrio direito, né, que é a primeira cavidade. Logo após, existe o ventrículo direito. Entre um e outro, vamos ter as válvulas, que vamos falar mais na frente. E ao lado esquerdo, vamos ter o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Entre um e o outro também temos as válvulas. E bem no meio temos o septo interventricular, aqui embaixo, e em cima temos o septo interatrial, que é o meio em que divide um átrio do outro.
E as válvulas cardíacas, elas são localizadas entre o átrios e ventrículos. Na imagem anterior, observamos que essas cavidades de cima são superiores, são átrios, e as inferiores são os ventrículos. Temos os ventrículos direito e o esquerdo, e os átrios direito e o esquerdo. Localizadas entre os átrios e os ventrículos são pregas do endocárdio com estrutura interna de tecido conjuntivo fibroso. Elas estão ancoradas nos músculos papilares do miocárdio por pregas tendíneas. Os átrios ou as aurículas são essas cavidades superiores por onde o sangue chega no coração. É pelo átrio direito que o sangue vai chegar até o coração. E os ventrículos são cavidades inferiores por onde o sangue sai do coração. O sangue vai sair pelo ventrículo esquerdo. E a válvula tricúspide, que é a do lado direito, que fica entre o átrio e o ventrículo direito, ela vai impedir o refluxo do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Já a válvula mitral, também conhecida como válvula bicúspide, ela vai estar entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo e vai impedir o refluxo do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então essas válvulas, tanto a tricúspide quanto a mitral ou bicúspide também é chamada, elas vão impedir que haja refluxo desse sangue, né? Impeça que volte esse sangue. E as válvulas semilunares são válvulas arteriais, que elas vão impedir o retorno do sangue para os ventrículos, localizadas no tronco pulmonar e na saída da artéria aorta. A válvula tricúspide e a mitral vão impedir que o sangue volte para os átrios. Já as seminulares vão impedir que o sangue volte para os ventrículos, que haja um retorno desse sangue. Elas vão impedir que haja um retorno desse sangue. E elas são localizadas no tronco pulmonar e na saída da artéria aorta. E o ciclo cardíaco, né? Que é o ciclo do coração. O que vai acontecer nesse ciclo cardíaco? O controle do enchimento cardíaco, principalmente o ventricular, se dá por duas válvulas cardíacas, chamada, né, de válvula tricúspide do lado direito e a válvula mitral ou bicúspide do lado esquerdo. Os ventrículos só se enchem quando essas válvulas estiverem abertas. Quando o ventrículo vai se contrair, as válvulas têm que estar fechadas. Vamos falar um pouco sobre esse ciclo cardíaco. Para que o sangue tenha uma direção, um fluxo dos átrios e os ventrículos não podem contrair simultaneamente. Nós temos primeiro a contração atrial e depois a contração ventricular. Portanto, a ação de bombeamento de sangue acontece em duas etapas, a contração atrial e depois a contração ventricular. O ciclo cardíaco, ele também vai poder ser definido o conjunto de eventos cardíacos que ocorre entre o início de um batimento até o próximo. No átrio direito, esse sangue ele vai chegar pelas veias cavas e no átrio esquerdo ele vai chegar pelas veias pulmonares. O coração, então, ele vai receber o sangue pelos dois átrios. A partir daí, aproximadamente 60% desse sangue escoa dos átrios para os ventrículos, de forma passiva, ou seja, sem que haja a contração cardíaca. Depois desse enchimento passivo, ocorre a contração atrial e o restante do sangue que estava dentro dos átrios era empurrado para os átrios e dos átrios para os ventrículos. Com o início da contração dos ventrículos, a pressão intraventricular sobe rapidamente, provocando o fechamento das válvulas átrios ventriculares, que são as válvulas que estão entre os átrios e os ventrículos. O fechamento dessas válvulas é importante para que não haja o refluxo do sangue. Como falei para vocês, as válvulas tricúspide e mitral ou bicúspide, elas são muito importantes para que não haja esse refluxo do sangue. Elas não voltem
átrios para os ventrículos. Como eu falei para vocês, esse controle, né, do enchimento cardíaco, principalmente, né, do ventricular, se dá por essas válvulas. São chamadas de tricúspide, do que é do lado direito, e a mitral, que é do lado esquerdo. E o ciclo cardíaco, ele vai ser definido, né? Ele pode ser definido por um conjunto de eventos cardíacos que ocorrem entre o início de um batimento até o próximo. E a circulação do sangue no nosso corpo, ela é dividida em circulação pulmonar, que é 20% do sangue, ou a pequena circulação, e circulação sistêmica ou grande circulação. E nós vamos estar falando um pouquinho de cada uma delas. A pequena circulação ou circulação pulmonar, ela começa no ventrículo direito, passa para a artéria pulmonar, que passa pelos pulmões, que volta pelas veias pulmonares e volta para o sangue até o átrio esquerdo. E como é que vai funcionar essa pequena e grande circulação, né? Sabemos então que o sangue, ele circula pelo nosso corpo através dos vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares, né? Estes são classificados pelas artérias, veias e capilares. As artérias já são os vasos sanguíneos que saem do coração. Já as veias são os vasos sanguíneos que chegam ao coração. Não esqueçam, as artérias são os vasos sanguíneos que vão sair do coração. Já as veias são os vasos sanguíneos que chegam ao coração. O sangue mantido na veia está sempre vindo em direção ao coração, entenderam? Sabemos que esse sangue, ele vai circular no nosso corpo através dos vasos sanguíneos, vasos esses que são chamados de artérias, veias ou capilares. O sangue, ele vai chegar no coração através das veias cavas, e a veia cava superior pela veia cava superior e a veia cava inferior. Essas veias são as maiores veias do nosso corpo. Elas vão trazer também todo o sangue vindo da parte inferior e superior do corpo para o átrio direito do coração. Esse sangue que chega até o átrio direito do coração, ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Do átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito, e a parte do ventrículo direito, ele é encaminhado para a artéria pulmonar, aos pulmões. A porção da artéria pulmonar que sai do ventrículo direito é chamado de tronco da artéria pulmonar, que depois ela vai se ramificar em duas artérias, indo para o pulmão direito e esquerdo. Portanto, vimos que ao lado direito do coração contém sangue pobre em oxigênio, e ele é representado da cor azul. Sempre o lado direito, ele vai ser representado na cor azul, né? Os átrios e os ventrículos direitos vão ser representados na cor azul, né? E depois que ele se ramifica em duas artérias vindo da pulmonar, direito e esquerdo, esse sangue, ele vai ser rico e vai ser pobre em oxigênio, e ele é representado, né, como eu falei para vocês, na cor azul. Quando chega aos pulmões, esse sangue deixa o gás carbônico nos alvéolos pulmonares para ele ser expelido. Esse sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, o sangue, ele vai deixar nos alvéolos, porque nós estudamos no sistema respiratório que as trocas gasosas vão acontecer nos alvéolos. Então, esse processo também, ele vai ser chamado aí os alvéolos pulmonares para ser expelido pela nossa inspiração, né? Quando chega aos pulmões, esse sangue deixa o gás carbônico nos alvéolos pulmonares para que seja expelido pela nossa inspiração, e recebe o oxigênio no processo que chamamos de hematose. O que seria a hematose? É a oxigenação do sangue nos pulmões, né? E depois que a gente recebe o oxigênio, o sangue precisa voltar para o nosso coração para ser bombeado todo o corpo novamente. E ele volta através das veias pulmonares. As veias
ele volta através das veias pulmonares, né? As veias esquerda que passa para o ventrículo esquerdo, e quando o ventrículo esquerdo contrai, o sangue é injetado com força pela maior artéria do nosso corpo, a artéria aorta. Quando esse sangue volta para quando esse sangue volta para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares, é lá que vai acabar a pequena circulação, a circulação pulmonar. Então é todo esse caminho que o sangue percorre quando ele entra no ventrículo esquerdo, quando ele sai do ventrículo esquerdo para a artéria pulmonar, que ele vai para os pulmões, depois retorna pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Ele é chamado de circulação pulmonar ou pequena circulação. Deixando mais claro para vocês, né? A pequena circulação, o sangue venoso sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar que leva aos pulmões, onde se dá hematose, né? Que é essa oxigenação. Já como sangue arterial, que ele vai voltar ao coração e ser transportado pelas veias pulmonares que se abrem no átrio esquerdo. E a circulação sistêmica, né, que necessita de 80% do sangue, que é a maior circulação, que ela vai sair do ventrículo esquerdo, vai passar pela artéria aorta, pelos tecidos, e depois dos tecidos elas vão pelas veias cavas, que volta para o átrio direito, né? Como eu falei para vocês, a artéria aorta é do lado esquerdo do coração e contém sangue rico em oxigênio, que ela geralmente é apresentada com a cor vermelha. A partir da aorta, quando sai pela aorta e das suas ramificações, o sangue vai chegar em todos os tecidos do corpo. Vamos imaginar que a artéria aorta fosse como uma árvore que tivesse vários galhos. Essas ramificações que vão levar sangue para todo o corpo. Entendam, a pequena circulação circulação pulmonar, ela leva sangue do coração aos pulmões e depois volta ao coração, que vai levar sangue para todo o corpo. Olha a grande circulação. Na grande circulação, o sangue arterial ele vai sair do ventrículo esquerdo, transportado pela artéria aorta, que o leva às células. Já nas células passa a sangue venoso, voltando ao nosso coração, transportado pelas veias cavas que se abrem na aurícula direita. E os vasos sanguíneos, né, que são os responsáveis por levar esse sangue tanto para os nossos pulmões quanto para todo o nosso corpo. Olha, os vasos sanguíneos transportam o sangue por todo o corpo e permite as trocas de gases, nutrientes e metabólicos. O que seriam esses vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos, gente, são a tubulação que transportam o sangue por todo o nosso corpo. Né? O sangue foi feito para ficar dentro do sistema circulatório e ele circula do nosso organismo através desses vasos sanguíneos. Como eu falei para vocês logo lá no começo, o sistema circulatório é um sistema fechado. Então esse sangue ele tem que passar através dessas tubulações, né? Desses vasos sanguíneos. E quais seriam esses vasos sanguíneos? Veias, artérias e capilares. Ao sair do coração pelas artérias, o sangue vai passando por vasos sanguíneos progressivamente menores, chamados arteriolas, até atingir os capilares, que fazem conexão entre as artérias e as veias. Depois de fazer as trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos, o sangue dos capilares já vai passando por vasos sanguíneos progressivamente maiores, por vênulas, e depois pelas veias, até atingir as veias cava inferior e superior e voltar para o coração, né? Então, esses tubos, eles fazem toda uma conexão, as artérias com os capilares e as veias. As artérias, elas são os vasos sanguíneos que levam sangue para fora do coração. Elas carregam sangue oxigenado, rico em oxigênio. Não esqueçam, as artérias,
elas levam o sangue para fora do coração e elas carregam sangue rico em oxigênio. Já as veias são os vasos sanguíneos que voltam para o coração, que trazem o sangue no sentido do coração. De forma geral, dentro das veias circula um sangue pobre em oxigênio, menos com exceção, das veias pulmonares. Podemos ver que as artérias são para fora do coração e são sangue oxigenado, rico em oxigênio. Já as veias são para dentro do coração e já são sangue pobre em oxigênio, com exceção às veias pulmonares. E os capilares? Os capilares são os vasos sanguíneos que efetivamente chegam aos tecidos e as células do nosso corpo, permitindo as trocas de substância entre o sangue e a célula. É nos capilares que vão haver essa troca de substâncias. As arteríolas já são veias de menores calibres, assim como as arteríolas são artérias, de menor calibre. Já as vênulas já são veias de menores calibres. Então, os vasos sanguíneos são essa tubulação que vão transportar sangue para todo o nosso corpo. E os capilares, e é nos capilares que vai acontecer essas trocas de substâncias entre o sangue e as células. Tá aqui, mais especificamente, as veias, elas vão conduzir o sangue de todos os órgãos do corpo para o coração. Elas têm as paredes finas e elásticas, são os vasos de maior calibre. E as artérias, elas conduzem o sangue desde o coração a todos os órgãos do corpo. Tem as paredes grossas, musculosas e elásticas. Tem menor calibre do que as veias. E os capilares são vasos microscópicos que resultam das divisões sucessivas da artéria. Elas irrigam todos os órgãos e fazem a comunicação entre as artérias e as veias. Tem as paredes muito finas, pois é através delas que os gases e substâncias nutritivas passam para as células ou para o sangue. Os capilares vão acontecer essas trocas dessas substâncias. E os vasos sanguíneos são esses: veias, artérias e capilares. Existem as artérias e as arteríolas, que são de pequenos calibres, artérias de pequenos calibres, e as veias e as vênulas, que são as veias de menor calibre. E as estruturas dos vasos sanguíneos, que existe a túnica interna, que ela é formada pelo endotélio vascular e membrana basal. A túnica média, que é formada por fibras musculares lisas, e a túnica externa ou adventícia, que é relativamente fina, formada por tecido conjuntivo e fibras elásticas. Os vasos, eles podem conter uma ou mais camadas de membrana elástica. Tá aqui, como vocês podem ver, aqui é uma artéria que sempre vamos ser identificada como vermelha, e a veia que sempre vai ser identificada como azul. A túnica íntima, que é a parte mais interna, aqui é tecido conjuntivo, temos a túnica média e a túnica adventícia ou externa, que é a parte mais de fora, que é tecido conjuntivo e fibras elásticas. E as estruturas das artérias. As artérias elásticas, que são as artérias aorta e a do tronco pulmonar, elas têm uma túnica média espessa. As artérias elásticas são, em geral, artérias de grande calibre, que precisam ter bastante elasticidade para manter a pressão sanguínea nos períodos de diástole dos ventrículos, quando o sangue não está saindo do coração. Já as artérias musculares, elas formam a maioria das artérias do corpo. Sua túnica média é constituída basicamente de fibras musculares. Aqui temos uma artéria elástica, Temos uma artéria elástica e uma artéria muscular, que é constituída por fibras musculares. E as estruturas das arteríolas já são menores, são vasos com diâmetros menor que 0,5 milímetros. São túnica média espessa, com pouco tecido elástico. E elas vão desempenhar um papel importante no controle do fluxo sanguíneo para os capilares. Elas que controlam o fluxo sanguíneo das artérias para os capilares,
que o sistema arterial, né, que são as artérias, que são um conjunto de vasos que saem do coração e se ramificam sucessivamente, distribuindo para todo o organismo do coração. E do coração sai o tronco pulmonar e a artéria pulmonar também, né? E o sistema venoso, que ele é constituído por tubos chamados de veia, que tem como função conduzir o sangue dos capilares para o coração. As veias também, como as artérias, ela pertence à grande e à pequena circulação. Aqui eu botei, depois vocês olham, as veias do corpo. São várias, são muitas. Jugular externa, subclave, axilar, cefálica, braquial, basílica. Tem cada lugar tem indicando o nome de cada veia, assim como nesse slide o sistema arterial de todas as artérias. São bastante artérias, são bastante veias. Tente estudar as mais importantes, as mais usadas em procedimentos. Tanto os procedimentos muito conhecidos na artéria são o procedimento de gasometria arterial. E na veia, um procedimento muito conhecido é a punção venosa. E basicamente a nossa primeira aula sobre o sistema circulatório foi sobre o sistema cardiovascular, né? Que seus principais componentes é o coração, que vai atuar como bomba, o sangue, né? Que é um líquido muito importante para esse sistema, e as veias e os vasos sanguíneos, que são as veias, as artérias e os capilares. Importante ressaltar o ciclo cardíaco, né, que para que o sangue tenha uma direção, um fluxo, os átrios e os ventrículos não podem contrair simultaneamente, né? Nós temos, não esqueçam, nós temos primeiro a contração atrial e depois a contração ventricular. Portanto, a ação de bombeamento do sangue acontece em duas etapas: a contração atrial e depois a contração ventricular. Não esqueça sobre a sístole e a diástole, que a sístole é o momento da contração do coração, quando injetamos esse sangue para o nosso corpo. E a diástole é o relaxamento, é o momento que esse sangue enche, esse sangue enche novamente o coração vai encher novamente de sangue. E também não podemos esquecer que esse ciclo cardíaco ele pode ser definido como um conjunto de eventos cardíacos que ocorrem entre o início de um batimento até o próximo, entendeu? Esse sistema é um sistema muito importante, e na próxima aula nós vamos falar sobre o sistema linfático. Espero que vocês tenham absorvido bastante coisa sobre o sistema cardiovascular, e na próxima aula vamos falar sobre o sistema linfático. Qualquer dúvida, me chamem no privado. Vamos ter uma aula de laboratório também sobre o sistema circulatório e vamos fixar com atividades e apostila. Até a próxima aula, alunos.